Olá! Aqui, você já ouviu falar de uma arritmia, a arritmia do Enem? Enem? É a prova do Enem? Já ouviu falar? Que tem uma arritmia que é da prova do Enem? Cara, você não sabe o que é? A gente vai falar sobre isso agora. Preste atenção que a gente vai estudar um eletro muito legal, muito maneiro. Olha, eu sou o Dr. Thiago Barros, eu sou criador da Semana Online de Eletrocardiografia e a gente, nesses últimos dias, a gente tem estudado um montão de eletro e em breve vai ter uma Semana Online de Eletrocardiografia, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem um montão de vídeo que eu estou discutindo um montão de eletro, vale a pena você procurar, deve estar em algum lugar por aí. E agora é o caso de uma menina que está fazendo pré-vestibular e ela trabalha de dia, estuda de noite, é a realidade de muita gente, né? Trabalha de dia, estuda de noite, tá estressadona que vai chegar a prova do Enem, há 2 dias de começar de ter a prova do Enem, tá estressadona, começa a sentir palpitação no peito, o troço, palpitação, palpita e esquisito, e aí ela procura uma emergência. Chegando na emergência, eles rodam um eletro e o eletro que encontram é esse daqui que eu quero mostrar para vocês, tá? A gente já tem um dos vídeos que a gente já postou, a gente falou de um outro tipo de palpitação, que era extrasístole. Vale a pena você dar uma olhada lá, tá? Procura por aí, é o caso de um senhor que foi formar filha. Você depois vai achar esse vídeo, tá? Que aí fala sobre extrasístole ventricular. Aqui nesse eletro, você de cara, antes de você analisar qualquer coisa, você vê que tem muito tracinho em pouco papel. Ora, muito tracinho em pouco papel é o que a gente chama de taquicardia, né? Ou seja, está tendo muitas batidas por minuto. Ter muitas batidas por minuto habitualmente é uma taquicardia. A gente sabe que quando a frequência cardíaca está acima de 100 batimentos por minuto, é uma taquicardia. A ideia não é a gente calcular isso, mas, cara, aqui está com uma frequência, confia em mim, por volta de 150 batimentos por minuto. É acima de 100, então, taquicardia, tá? Só que existem milhares de tipos de taquicardia, tá certo? E aqui é um tipo específico de taquicardia. Lá na história, ela falava também que ela sentia... acho que eu bati no microfone aqui. Ela sentia o coração bater no pescoço. Essa informação é muito útil. Você vai fazer uma prova, taquicardia com o coração batendo no pescoço, você tem que lembrar de uma arritmia, tá? Isso é uma informação muito útil, muito importante. Que é o que a gente chama de taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. Meu Deus, que nome é esse, doutor? Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. A principal manifestação, o paciente relata que está sentindo palpitação, está sentindo o coração bater no pescoço. Se cair coração bater no pescoço em alguma prova que você fizer de medicina, de cardiologia, seja lá o que for, de enfermagem, alguma prova de concurso, coração batendo no pescoço, pode procurar que vai ter em alguma opção lá taquisupra ou taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal, tá? A taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal, olha como é que é um nome grande. Em vez de a gente ficar falando isso, convencionou-se dizer taquisupra só. Mas o que todo mundo chama de taquisupra é a taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal, tá? Mas existem milhares de taquicardia supraventriculares, tá? Essa daqui é um tipo de taquicardia supraventricular. É a paroxística supraventricular por reentrada nodal. E ela tem algumas características. A primeira, é óbvio, até o nome já diz, é uma taquicardia. Paroxística por quê? Porque acontecem paroxismos, ou seja, trrr e para, trrr e para, trrr e para, fica batendo e para de ficar batendo rápido. Isso chama paroxística. Supraventricular, porque está acima do ventrículo. Por reentrada nodal é o mecanismo de reentrada nodal. E no eletro, o que a gente vê é que, na grande maioria das vezes, você vê uma taquicardia que é regular, tá certo? Se você medir a distância entre um QRS e o outro, ela é regular, e você não identifica aparentemente uma onda P. P é aquela onda que representa a contração atrial, tá? E geralmente ela está antes do QRS. Você não consegue identificar com clareza a onda P, tá? Essa reentrada nodal, habitualmente o estímulo sinusal, ele nasce lá no ápice do átrio direito e desce. Então uma onda P ela é positiva quando ela vem lá de cima e desce. No caso específico da taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal, você vai ter um circuito de reentrada no nó atrioventricular. E aí
tem um estímulo que desce pelo nó, vai e gera o QRS, que é o ventrículo. E volta subindo. Só que quando é de cima para baixo, a onda P é positiva. Quando vem de baixo para cima, a onda P é negativa. Só que, ao mesmo tempo que chega um estímulo no ventrículo, sobe um estímulo para o átrio. Porque ele está rodando, né? Então, ó, vamos fazer a curva. Está rodando em volta do nó atrioventricular, beleza? Está rodando. Então, quando ele rodou, um estímulo desceu para o ventrículo. E aí, continua rodando, sobe para o átrio. Às vezes, isso acontece quase que junto. É a reentrada nodal. Despolariza ventrículo, contrai átrio. Então, o ventrículo e o átrio vão ter estímulos praticamente na mesma hora, rapidinho, pertinho um do outro, tá certo? E aí, quando isso acontece, a onda P, ao invés de estar antes do QRS, acontece geralmente depois do QRS. Olha que loucura. Por quê? Porque quando vem antes, é porque tem um estímulo que vem lá do átrio direito, aí desce para o nó atrioventricular, depois para o ventrículo. Nesse caso, como está rodando aqui no meio do caminho, no atrioventricular, desce um estímulo para o ventrículo e quase ao mesmo tempo sobe um para o átrio. Então é assim, ó, ventrículo átrio, ventrículo átrio, ventrículo átrio. Então, o que acontece é que você tem o estímulo ventricular, que é o QRS, e logo depois você tem esse entalhezinho aqui. Caraca, doutor, você está forçando. Olha com atenção. Acredita em mim. Esse entalhezinho aqui, ó, é o que a gente chama de P retrógrada. Aqui, ó. Aqui tem outro, ó. P retrógrada. Aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó. Essa pontinha aqui. P retrógrada. Onde que está mais evidente? Deixa eu procurar um aqui que fica mais fácil de você ver. É aqui, ó. Aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó. Depois do QRS. É a P retrógrada. A gente não escreve P retrógrada, né? Geralmente cardiologista quer fazer as coisas mais rapidinho. Então você não escreve P retrógrada. Como é que eu vou diferenciar a P normal da P que é retrógrada? Por reconhecimento, você sabe, a que vem antes do QRS é a P normal. A que vem depois do QRS é a P retrógrada. Só que você não escreve P retrógrada no papel. A gente escreve P apóstrofe ou P linha. P linha. P com apóstrofe depois do P. A gente chama isso de P linha, tá? Então a P normal é P. E a outra onda P esquisita, que não era para estar onde está, a gente chama de P linha. P apóstrofe. Para que haja o diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular, a distância entre a onda R, que é a única onda positiva do QRS, até a onda P', RP', tem que ser menor do que 2 quadradinhos, 80 milissegundos, tá? Aí você grava quadradinho ou milissegundo. Eu prefiro guardar sempre quadradinho, que é mais fácil você guardar quadradinho do que milissegundo, tá? Então, ó, a distância, isso às vezes cai em prova. RP' na taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal tem que ser menos do que 2 quadradinhos. Ou então, a distância entre o RP' tem que ser menor do que a distância do P' até a próxima onda R. Caraca, doutor, complicou. Não. Eu tenho que gravar 2 coisas para o diagnóstico. Ou o RP' é menor do que 2 quadradinhos, ou a distância do RP' é menor, é pequenininho, comparado com a distância P'-R. Ou seja, o RP' é pequenininho. O P' até a próxima onda R é grandão. Esse é o diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal, que dá essa história de sentir... De novo, bati no microfone. De sentir bater no pescoço a arritmia, tá? Essa arritmia é uma arritmia que ela responde muito bem. Você deve estar ouvindo ou falando sobre isso agora, você deve estar pensando nisso. Eu já vi uma história de manobra vagal, né? É uma arritmia que responde bastante à manobra vagal, tá? Que história é essa de manobra vagal? É o seguinte. Essa arritmia tem uma medicação que sempre cai em prova que reverte essa arritmia, que é a adenosina, tá? Quando você faz adenosina no ataque supra, reverte ataque supra, tá?
Eu tive um professor que ele até falava, cara, Taq-Supra 100% das vezes resolve com adenosina. Se você fez adenosina e não reverteu a Taq-Supra, duas coisas. Ou você fez a medicação errado, né? Ou não era Taq-Supra, o diagnóstico. Olha como é que é poderoso isso. Ele dizia isso, tá? É uma arritmia que reverte com adenosina. A adenosina tem algumas particularidades, essa medicação, tá? É uma medicação que tem uma meia-vida que dura pouquíssimos segundos, dura 3 segundos, cara. Então, em 3 segundos, o remédio tem que sair do braço do paciente, chegar até o coração do paciente, fazer efeito antes que acabe o efeito, tá certo? Então, para você fazer adenosina, não adianta você fazer adenosina, fulano, pega lá o catéter, pega lá a seringa de 20, pega o soro. Não, é o soro fisiológico ou é água destilada? É água destilada. Olha, já acabou há muito tempo a adenosina. Aí quando alguém vem chegar aqui para fazer o soro, a adenosina está ainda na metade do braço, nem chegou no coração ainda. Alguém fez, não, eu fiz a adenosina e não reverteu. Não reverteu porque a adenosina nem chegou no coração, você não empurrou com soro. Então, a adenosina, para você fazer, você tem que fazer um gelco bem calibroso, habitualmente no braço, tá? E aí, você faz adenosina e soro imediatamente. Já tem que estar preparado do teu lado. Então, você vai fazer na hora. Gostou da sonoplastia aí? A adenosina e o soro na hora. Para quando você empurra com 20 de soro, ele chega rápido até o coração. Detan, mas eu gosto de abrir o soro, que já vai estar o equipozinho lá, eu abro o soro e aí empurra. Não, não faz isso. Porque quando você abre o soro, ele não chega com velocidade até o coração. Você tem que empurrar. Então, tem que ter uma seringa de 20, faz 6 miligramas, que é uma ampola, e reverte a Taq-Supra. Se não reverter com uma ampola, fazendo direitinho, aí você pode fazer 2 ampolas. Aí 6, 12 miligramas. Aí 12 miligramas para você poder reverter. Cara, a adenosina tem que saber fazer. E não adianta sair infundindo adenosina no paciente. Tu tem que explicar para o sujeito que tu vai fazer adenosina. O relato de infusão de adenosina é assim, ó. Doutor, quando você botou aquele remédio, parecia que eu ia morrer. O relato que está no livro é assim, ó. A descrição de uma sensação iminente de morte. Olha que loucura, cara. O paciente sente uma sensação iminente de morte. Você vai fazer um remédio... Caraca, é o remédio da morte, doutor. Isso, ele sente que... Porque ele faz uma leve parada ali naquele de estímulo elétrico. Isso não atrapalha chegar fluxo no cérebro e tal. Não, pode ficar tranquilo. A adenosina, ela causa mais morte em quem está fazendo a medicação do que no paciente, tá? A minha vida é muito curtinha. Mas você tá vendo lá e o cara tá batendo rapidão, aí tu faz a adenosina, aí tu vai caraca, morreu, meu Deus! Aí de repente, aí o paciente, caramba, melhorei muito, doutor, que coisa boa. Só que antes de você fazer, você tem que explicar para ele. Fala, senhor fulano, senhora fulana, a senhora tem uma arritmia. Essa arritmia, ela, você pode falar, chama taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. O cara vai até achar ou que você é um louco ou que você é muito poderoso, que tu sabe muita coisa. Caramba, ele falou um nome muito difícil, então deve ser uma coisa muito grave. Calma, a gente tem como tratar isso. Ótimo. Só que, notícia boa, notícia ruim, né? Só que o remédio que a gente vai fazer para reverter essa arritmia, tem alguns pacientes que referem um desconforto quando a gente faz, tá? Doutor, uma sensação, ele te relata assim, uma sensação de morte iminente. Aí o cara, caraca, doutor, não, mas você não vai morrer. Então essa é notícia boa. Aí ele, tá, beleza. Então vamos fazer a medicação, tá? Só te explicando, porque eu tenho certeza que isso vai reverter a sua arritmia. Você vai ficar show de bola, 100%, tá? Só que tem esse desconforto, tá certo? Tá certo. Já preparou tudo, tá tudo do lado, você faz, caramba, doutor, bem que eu senti aquilo que você falou, é aquilo, o cara confiou em você, porque você deu o diagnóstico, você explicou para ele, falou direitinho e fez a medicação que reverteu, tá? Calma. Isso é um tratamento medicamentoso. Só que antes de você fazer o tratamento medicamentoso, ou seja,
o tratamento farmacológico, você tem que fazer o tratamento não farmacológico, tá certo? O tratamento não farmacológico, ele é feito com manobra vagal, tá? O que é manobra vagal? Tem várias formas de você fazer manobra vagal. Uma delas é você fazer estímulo de vômito. Que isso? Sabe aquela história da balada? Que você vai lá na balada, você enche os cornos, aí depois, vou levar minha amiga pro banheiro. Pra quê? Pra te ajudar você a vomitar e poder voltar pra beber mais, não é assim? Tenho certeza que é assim. Tenho certeza que você já fez isso. Chopada da faculdade sempre tem isso. Cara, não fui nenhuma chopada da faculdade, cara. Tu acredita nisso? Mas enfim, depois é história pra outra parada. Sério, doutor? Depois eu conto essa história pra você. O cara bota o dedo na garganta e ele vomita. Você já viu isso? Você sabe por que acontece isso? Acontece que quando você bota o dedo na garganta, você estimula o 10º par craniano, tá? Que é o nervo vago. O 10º par craniano. E o nervo vago, ele faz um estímulo vagal. E o estímulo vagal estimula o vômito. Além de estimular o vômito, ele gera bradicardia, tá certo? Ele gera bradicardia. E ele interrompe o circuito de reentrada nodal, tá? Então, é um mecanismo, estímulo de vômito. O outro é fazer manobra de Valsalva. O que é isso, doutor? Manobra de Valsalva? Manobra de Valsalva, eu explico para os pacientes assim, ó. Manobra de Valsalva é você fazer força como se fosse fazer cocô sem que o faça. Que isso, doutor? Você fazer aquele assim, ó. Olha para mim, olha para aqui agora. Eu vou mandar ele fazer assim, ó. Aquela força assim, ó, com o punho fechado, com a glote fechada. Essa força, até tossir. Caramba, pedi pra produção aí uma água depois. Ó, essa força. Isso é manobra vagal, tá? É a manobra de Valsalva. Você faz um dos estímulos vagais, é a manobra de Valsalva. Quando você faz isso, você aumenta subitamente a pressão intratorácica e você reduz aquele estímulo que vem para o coração e aí isso interrompe a taquiarritmia. Então, manobra de Valsalva é outra forma de você fazer, tá? E aí você consegue reverter a arritmia. Outra forma de você reverter a arritmia você já deve ter visto, que é a compressão de seio carotídeo. Já sei, é massagem de seio carotídeo. Então, evita fazer massagem no seio carotídeo. É aqui próximo do ângulo aqui da mandíbula, você aperta aqui. É uma compressão de 10 a 15 segundos apenas. Não é pra você enforcar o cara não, tá? Então fazer uma compressão de seio carotídeo, aí enforca o doente. Não é pra fazer isso. É uma compressão de seio carotídeo. E evita ficar massageando. O problema de compressão de seio carotídeo é que, cara, você tem que saber fazer. E mesmo sabendo fazer, tem risco. 1% das compressões de seio carotídeo deslocam uma placa e o paciente faz um AVC. Olha que loucura. Então você vai tratar uma arritmia do cara, mas você vai fazer ele ganhar um AVC. Então é uma coisa ruim, né? Então evita fazer compressão de seio carotídeo. Agora, não, doutor, mas eu ausculto antes a carótida para ver se tem sopro ou não. Se não tiver sopro, aí diminui a chance de fazer AVC. Isso, diminui a chance, mas ainda tem, sacou? Então evita fazer isso, tá? Outras formas de manobra vagal, que é muito comum em paciente pediátrico fazer, e paciente também que é bebezinho. Doutor, ele pode ter isso? Pode ter isso. Cara, explica para um bebezinho de 6 meses de idade para ele fazer força como se não fosse fazer cocô, mas fazendo... Não tem como você explicar, né? Ou então para você botar o dedo dentro da garganta de um bebezinho para ele vomitar. Esquisito, né? Só que pra criança, bebê, cara, é um negócio meio... Cara, sério, parte o coração. Mas basicamente a ciência tu pega o bebezinho, pega uma bacia de água com gelo e joga a cara dele ali dentro. Caraca, doutor, que loucura. Isso é uma forma de fazer manobra vagal também. Aí alguém aí deve falar, doutor, e compressão do globo ocular? Também pode fazer manobra vagal, não pode? Cara, pode. Isso pode acontecer. Mas então eu vou fazer. Não! Tá proscrito tu fazer isso, cara. Tu vai gerar uma cegueira no doente, ele vai ficar maurótico. Então ele fica sem arritmia, mas ele fica cego. Não faz isso, tu não pode fazer isso, cara. Tu não pode comprimir o olho do doente. O cara pode ter um glaucoma, pode ter uma coisa. Não comprime globo ocular de doente. Não faz isso, cara. Isso é loucura. Mas existe isso. Se você comprime o globo ocular, você estimula o 10º par também, e aí
pode reverter a arritmia, mas você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Isso é proscrito, não faz isso, tá? Então, essas são as formas não farmacológicas de você tirar o cara de TAC supra. Outra coisa também, muito comum em gestante. Em gestante pode fazer TAC supra. E a adenosina, cara, pode dar problema no bebê, tá? Então é bom você saber fazer manobras não farmacológicas para tirar ele da arritmia, porque às vezes tem uma situação que se você fizer o remédio pode ser catastrófico, pode ser ruim, tá? E tem uma coisa que eu quero falar com você. Você tem que torcer para que essa arritmia apareça no seu plantão. Por quê? Porque quando essa arritmia aparece no seu plantão, ó, o poder tá aqui. O poder tá aqui por quê? Malandro, tu vira o rei do plantão. Por quê? Tá todo mundo desesperado, tá com arritmia. Meu Deus, doutor, o paciente tá com arritmia. A enfermeira, meu Deus, aqui, tá batendo. Ele olha o monitor, meu Deus, tá 180. Caraca, tá batendo muito rápido e tal. Aí você com toda a calma olha o monitor. R, pelinha menor do que pelinha R, estreito, regular, R, pelinha menor do que 2 quadradinhos. Daqui de longe você já viu, pô, é uma TAC supra, taquicardia paroxística subventricular por reentrada nodal. Daqui tu andando no caminho, tranquilo, olha, olá, boa noite, tudo bem? Querido, faz o seguinte, faz força como se você fosse fazer cocô agora. Como assim? Faz essa força, explica bem como é que é. O cara faz... Caramba, doutor, melhorou. Aí olha o monitor, reverteu. Mais alguma coisa? Nessa hora, malandro, o poder tá aqui, fica todo mundo falando, caraca, ele não encostou no paciente e ele reverteu a arritmia. Ou então, outra forma, se você for fazer compressão de carotídeo. Chegou, olhou, beleza, você tá indo lá, de repente, olá, tudo bem, boa noite. Eu vou fazer uma manobra aqui, aguarde só um instante. Então tá batendo lá no monitor, 180, 180, todo mundo desesperado, olhando. Às vezes aquele cara desdenhou, achava. Faz uma compressão disso aí, cara, de 10 segundos. 180, depois 140, 120, 100, 80, 88. Reverteu a arritmia. Tudo bem, mais alguma coisa? Tudo tranquilo por aí? Ok, eu tenho que ir lá. Malandro, nessa hora, o poder tá aqui, cara. Se tu faz essa parada no plantão, tu vira o rei do plantão pra vida. Então... essa é a arritmia que tu tem que torcer para aparecer no teu plantão. Sempre aparece, cara. Se tu fizer isso e conseguir sair com manobra sem precisar fazer medicação, tu vira o rei do plantão, cara. Já aconteceu algumas vezes comigo, nego falando, caraca, esse doutor, malandro, o cara chega, o cara faz... O poder tá aqui, malandro. Tu fica com o poder astronômico. Tudo que... Aí, malandro, tu pode pedir suco de laranja no plantão que vai chegar lá pra tu, cara. Então, ó, taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. Lembra de batimento na fúrcula, tá? Lembra que é uma taquiarritmia que é regular, R pelinha menor do que pelinha R, ou R pelinha menor do que 80 milissegundos, tá? Reverte com manobra vagal. Reverte com adenosina, tem que explicar para o paciente antes de fazer a adenosina e você consegue reverter a arritmia e ela é paroxística, ela pode voltar e aí você vai ter que fazer isso tudo de novo, tá certo? Cara, se você gostou desse vídeo, então, cara, curte aí, compartilha, chama a galera para participar da semana online de eletrocardiografia. A gente está postando um montão de eletro, dando bastante aula. Se você gostou dessa aula, cara, tem outras aulas muito maneiras de outras coisas, outras arritmias, infarto. Cara, tu vai gostar demais, cara. Então, vem participar, tô esperando você. Um grande abraço. Tchau, tchau.